A igreja de Pérgamo é uma das 7 igrejas mencionadas ali no livro do Apocalipse que tem uma característica bastante particular. Quando Jesus se direciona a esta comunidade, ele diz: eu sei que você está onde está o trono de Satanás. E depois Jesus fala mais uma vez: eu sei que você está onde Satanás habita. É uma palavra forte que gera no nosso imaginário bastante interpretações a respeito disso, mas que na verdade, quando se fala em trono de Satanás, está dizendo a tudo aquilo que é oposição ao reino de Deus. Ou seja, para entendermos isso, a gente precisa conhecer um pouquinho do contexto da cidade de Pérgamo, uma cidade conhecida como aquela que tinha um grande templo a Zeus, uma cidade conhecida também como um lugar de adoração ao deus da medicina da época, o que na nossa cultura é chamado hoje de Esculápio, um lugar que também era politicamente muito envolvido com atividades econômicas e até mesmo de corrupções. Então, naquele lugar, uma igreja estava nascendo, estava vibrando pelo evangelho, mas não sem dificuldades, porque Jesus diz: embora vocês estejam nesse lugar de desafio, eu tenho contra vocês que vocês têm tolerado o ensino de Balaão. O ensino de Balaão na Bíblia é muito interessante, porque foi através deste homem que a incitação para que o povo de Israel se desviasse de Deus aconteceu, através de 2 recursos: idolatria e imoralidade. Parece que era esse o grande desafio da igreja de Pérgamo naquele contexto. Também uma outra repreensão é a respeito dos nicolaítas, uma classe difícil de ser interpretada, mas que, segundo os estudiosos, apresenta a frouxidão moral, ou seja, estavam negociando com a cultura da época e tolerando o erro. Mas Deus faz uma promessa maravilhosa para essa igreja. Apesar do contexto e apesar da repreensão, vem uma linda perspectiva. Jesus diz o seguinte: a vocês, os que vencerem essa situação, eu vou dar do maná escondido. Maná é uma palavra maravilhosa. Maná é uma palavra linda, que significa a provisão e o sustento de Deus. E escondido tem um significado especial que eu quero convidar você a aprofundar nesse tema depois comigo. E depois Jesus diz: e darei uma pedra branca que tem um novo nome escrito. O que essa pedra branca quer significar? Qual é o sentido dela? Isso é maravilhoso. Mas para que você conheça profundamente, eu convido você a ficar conosco e assistir o próximo vídeo. Te vejo lá.